Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo, Carlos Alberto Ferreira. E, Carlos Alberto, nós vamos retomar o nosso estudo aqui do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e o item 54, Prodígios por ocasião da morte de Jesus. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta pelas trevas. A um só tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram e, saindo dos seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 51 a 53. Kardec comenta, É estranho que semelhantes prodígios, ocorrendo no mesmo momento em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, visto que nenhum historiador faz menção a eles. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de treva durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de uma perfeita limpidez, tenham podido passar despercebidos. A duração dessa obscuridade foi mais ou menos a de um eclipse do Sol, mas esses eclipses só ocorrem na lua nova e a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, a 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol também pode ter sido provocado pelas manchas que existem na sua superfície. Em semelhante caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, mas nunca a ponto de produzir a obscuridade e as trevas. Supondo-se que o fenômeno desse tipo tenha acontecido naquela época, ele teria tido uma causa perfeitamente natural. E aí ele faz uma remissão ao subtítulo aqui 240, quando ele fala desse acontecimento como uma causa natural. A nota diz o seguinte: na superfície do Sol há constantemente manchas fixas que acompanham o seu movimento de rotação e que serviram para se determinar a duração desse movimento. Às vezes, porém, essas manchas aumentam em número, extensão e intensidade, e é então que ocorre uma diminuição da luz e do calor emitidos pelo Sol. Esse aumento no número de manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e com a posição relativa de alguns planetas, o que lhes determina o aparecimento periódico. A duração do obscurecimento varia muito. Por vezes, não dura mais do que 2 ou 3 horas, mas em 535 houve um que demorou 14 meses, nota do autor. E aqui ele cita também outras situações também que foram captadas pela astrologia, que falam sobre o ciclo dessas manchas. E Kardec continua aqui, dizendo aqui o seguinte, quanto aos mortos, então primeiro ele diz que essa causa do desaparecimento do Sol, ou seja, a falta de luz, pode ter ocorrido por uma questão perfeitamente natural. E agora ele entra na questão dos mortos. Quanto aos mortos ressuscitados, é possível que algumas pessoas tenham tido visões ou visto aparições, o que não é excepcional. Mas como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que os indivíduos que apareceram haviam saído dos sepulcros. Comovidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, associaram essa morte com alguns fatos isolados, aos quais não teriam dado nenhuma atenção em outras ocasiões.
Bastou talvez que um pedaço da rocha se tenha desprendido naquele momento para que pessoas predispostas ao maravilhoso tenham visto ali um prodígio, o que, exagerando o fato, tenham dito que as pedras se haviam rachado. Jesus é grande pelas suas obras e não pelas suas cenas fantásticas, das quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou dever cercá-lo. Muito bem. Então aqui, Carlos Alberto, você vê que Kardec ele não dá muita atenção, pelo menos é o que nos parece aqui, a esses fenômenos. E é interessante a última frase dele, né? Jesus é grande pelas suas obras e não pelas cenas fantásticas, das quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou dever cercá-lo. Então você vê que no primeiro momento foi assim, essa questão pode ter sido um eclipse, mas o eclipse não é muito provável por conta da posição ali da Lua, foi perto da Páscoa, ele descarta isso, mas traz a questão das manchas da própria superfície do Sol e que esses fenômenos já foram verificados em outras épocas. Com relação à aparição dos mortos, ele vai dizer que isso pode ter sido um fenômeno mediúnico, ou de materialização, ou de visão, de vidência das pessoas que ali estavam, dos próprios discípulos que podem ter tido a vidência daqueles espíritos de pessoas que haviam desencarnado. E com relação das pedras, aí ele entra mesmo ali no mais assim, não entra, pode ter havido um terremoto, nada disso. Ele já diz que pode ter rolado um pedaço de rocha, tenha se desprendido naquele momento, e as pessoas predispostas ao maravilhoso tenham visto ali um prodígio. Então ali ele descarta ali, aquilo pode ter sido um fato comum que alguém fez uma associação. Mas o interessante aqui, Carlos, é que ele diz o seguinte, né, que a gente colocou na última frase. Ele pega a importância de Jesus, não é esses fatos supostamente maravilhosos e sobrenaturais que estão associados com sua morte, mas sim pelas suas obras. Interessante isso, porque quando a gente olha Kardec, quando ele relata para nós essa passagem, nós vamos vendo o bom senso realmente. Sim. Né? A lógica. Nós precisamos raciocinar com lógica. Então, muitas coisas poderiam ter acontecido. Vamos lembrar aqui na ocasião da crucificação de Jesus, né? Havia, vamos dizer assim, uma exaltação das pessoas. As pessoas estavam exaltadas com ou pró ou contra, né? Mas havia uma exaltação muito grande, né? Onde tudo isso acontecia, e Kardec sempre mostrando que essas questões do sobrenatural não estava, né, nos desígnios das leis naturais, do qual Jesus não se furtou, não vim destruir a lei, vim cumpri-la, vim fazer Sim. cumprir a lei. Ou seja, eu não estou aqui para derrogar nada. Mas ele, espírito, com aquela capacidade de amor que ele tinha, a pureza desse espírito, né, fez com que esses fenômenos magnéticos, né, mas que dentro de racionais, entendeu? Esses fenômenos aconteciam. Eram as questões das curas de Jesus, né? Dessas exaltação, nessas aparições, muitas vezes dos desencarnados, né? Pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido num momento de exaltação perispiritual, né? De termos essa visão, ou aqueles que teriam condições mediúnicas de ver, né? E aí a questão do fenômeno de pedras que rolam, hoje nós estamos vendo que cada temporal aí, o que rola de ribanceira, rola de pedra, é uma coisa absurda, entendeu? Então, ele não fala de tempestade aqui, né? Não há uma menção à tempestade, mas pode ter acontecido ali um tremor, alguma coisa assim. Alguma coisa, né?
que isso possa ter acontecido, mas que nada que derrogasse as leis naturais, certo? Porque às vezes a gente, quando nós escutamos falar sobre o que o mundo vai acabar, que um dia o mundo vai acabar, então a gente acha assim, um dia a Terra vai tremer e vai abrir aquelas fendas e vai todo mundo, né, desencarnar. Não, esses processos sísmicos, esses processos são naturais e irão acontecer enquanto eles estiverem ainda em elaboração. Então, o vulcão que ainda está mantendo as suas erupções, ainda está em atividade. Por que ele está? Porque ali precisa, naquele momento, ter uma respiração da Terra. E ele respira pela saída do vulcão. Isso é um processo natural, né? Quanto mais antigas são as terras, menos abalos sísmicos elas têm. Entendeu? Mas vê hoje que as próprias camadas subterrâneas, né, as placas tectônicas, a cada movimento de uma placa dessa, num pequeno movimento, é uma destruição que acontece. Um tsunami, por exemplo, um tsunami que matou milhões de pessoas. Ou seja, o processo do tsunami é um processo natural. Agora, a construção das casas, de tudo que estavam na frente ali, é uma construção do homem. E é claro que quando esse processo natural ele vai acontecer por uma necessidade fisiológica mesmo, aí vai arrasar com tudo que está ali na frente, né? Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro, hoje aqui comigo também Carlos Alberto Ferreira, estudando a obra Gênesis no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e os itens 54, no item 54, em que Kardec traz os prodígios por ocasião da morte de Jesus. E Carlos, ele traz um outro ponto aqui. Então, nesse primeiro passo, a gente vê, né, a importância de se afastar a obra de Jesus desses fatos supostamente sobrenaturais e miraculosos. Nos itens anteriores, Kardec traz nesse próprio capítulo 15 também os feitos de Jesus, aqueles ali efetivamente comprovados. Jesus curou os cegos, Jesus curou os paralíticos, os coxos, fez trabalho de desobsessão. Todos eles também, Kardec atribui, nos explica sobre essas questões que são fatos naturais, explicados através do magnetismo e da possibilidade de cura que Jesus detinha. E também, associado a isso, as provas e expiações ao fim, né, das provas e expiações daquelas pessoas ali que serviram para que esse fenômeno pudesse ser comprovado, pudesse ter ocorrido, esse fato, né, sem a derrogação das leis de Deus e das leis da natureza. Então, o primeiro passo é a gente entender isso, né? Afastar assim, não criar uma confusão entre os feitos de Jesus, seus feitos morais e os seus fenômenos físicos também ali que ele fez, com essas questões que pouco vão nos ajudar a algo de bom, né? O que isso vai trazer? O que associar a morte de Jesus, a desencarnação de Jesus com esses efeitos físicos que aconteceram? E um outro detalhe interessante também, que nos chama a atenção, isso serve até para nós, para que a gente, para um esclarecimento da nossa parte, que Kardec traz o seguinte, comovidos com a morte do seu mestre, os discípulos de Jesus, sem dúvida, associaram essa morte com alguns fatos isolados, aos quais não teriam dado nenhuma atenção em outras ocasiões. Então ele diz que, inconscientemente, involuntariamente, a morte de Jesus criou neles, nos discípulos, motivos para que fatos comuns fossem associados à pessoa do mestre.
será que muitas vezes também isso serve de um alerta para nós? E aí eles se afastaram, digamos assim, daquele momento, do conteúdo, da moral cristã, do evangelho, para dar essa importância. E quantas vezes nós também não procuramos os templos religiosos, seja a casa espírita, seja aquela pessoa que detém uma mediunidade também, independente dela ser espírita ou não, mas atrás também de um fenômeno, ou nos deixamos, muitas vezes também, em um momento de fragilidade. Ele diz aqui, comovidos com a morte, eles estavam fragilizados emocionalmente, por conta da morte do mestre. Será que nós também, nas nossas fragilidades, seja pela desencarnação de alguém, de um ente querido, seja por uma necessidade de ter um milagre em nossas vidas, às vezes também não podemos associar esses fatos comuns a um pretenso milagre que tenha ocorrido? Isso mesmo, né? Então a gente procura sempre retratar como milagre aquilo que não se pode explicar. Sim. Então, hoje, né, ainda vemos algumas confissões religiosas que, né, ainda falam muito nos mistérios ocultos de Deus, essas coisas ciências assim. Ocultas, Essas as ciências coisas. ocultas. Não vamos falar sobre isso não, porque isso aí é um mistério oculto de Deus e coisa e tal. Então, uma vez eu me lembro que num debate, Jesus ele é um espírito que ele tinha uma condição de manipular muito bem as energias, né? O magnetismo, e alguém chegou e falou para ele assim, não entra nesse mérito aí não, que isso aí são mistérios ocultos de Deus. Morreu o assunto e o companheiro não pôde ir além na sua explanação. Entendeu? Então, por quê? Porque, isso aqui não se explica, se explica sim. Se explica sim. E esse capítulo 15 justamente é para explicar isso. Se explica sim. Então, quando nós tivemos as mesas girantes, ali, quando o Fortier chegou e convidou Kardec, você precisa lá ver aquelas mesas que elas levitam. E falam. Não, mas antes de falar, elas estavam dançando, girando. As mesas dançantes. Aí o Kardec falou para ele... E davam respostas. Não tinha visto nada. Kardec falou assim, isso é um efeito magnético. Mas não... seguiu a vida dele. Um mês depois, aí sim, Fortier convidou ele outra vez, tu precisa ir lá ver que elas não só estão levitando, dançando, mas elas estão falando. Aí Kardec falou assim, mesa não tem nervo, não tem cérebro, então peraí, atrás de um fenômeno, de um efeito inteligente é uma causa inteligente, tá? Então todos aqueles efeitos que aconteciam ali com Jesus, existia uma causa inteligente, mas que desconhecíamos. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Jesus, ele sempre mostrava um caminho para nós dentro do progresso do Espírito. Ele dizia para nós, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, homens de pouca fé, né? Só que tudo chegará a seu tempo. Eu, no momento, não posso vos falar mais do que eu estou mostrando e exemplificando. Né? Tanto é que ele nos dá o Consolador prometido para nos explicar aquilo que nós não entendemos. Eu costumo até dizer assim, gente, até um pouco até de abuso da minha parte, e aquilo também que esquecemos, né? Fizemos que está gravado na nossa consciência. Entendeu? Então o Espiritismo ele vem como uma terceira revelação para mostrar para a gente essas questões do efeito magnético, essas questões dos fenômenos mediúnicos, e nós vamos vendo que tudo que Jesus realizava, ele realizava como causa natural. Agora, tem uma coisa, o amor, né, ele sara a multidão dos pecados, tá? E não podemos esquecer a condição desse Espírito, Jesus, de amar. O amor de Jesus, ele curava qualquer chaga, qualquer doença. E naqueles 10 leprosos que pede a ele a cura,
né? Ele diz assim, vai lá, entra lá na cidade, né? Vai lá e se apresenta. Mas ele não curou os leprosos, não, ali naquele momento. Ele nem chegou perto. Ele vai lá, segue, e que vocês vão encontrar a cura. Mas para aqueles leprosos, eles encontrariam a cura quando eles chegassem lá na Jerusalém, lá na cidade. Sim. Mas só que no meio do caminho eles se curaram. E aí aquele quis voltar, vamos agradecer. Não vamos não, sei que tal. E os 9 seguiram, foram lá festejar, sei lá. Mas esse volta e vem agradecer. E Jesus pergunta, mas cadê os outros 9? E ele diz assim, estão festejando aí, estão por aí. E o que Jesus diz? Não foram curados. Ué, foi curado sim, Senhor, porque eu vi que as chagas do corpo dele foram curadas do corpo. Mas não da alma. E esse é o significado realmente, porque esse seguir daquele 10º era, na verdade, não seguir fisicamente, mas seguir o Evangelho. O Evangelho. Então, a cura da alma... Era a transformação através do Evangelho. Nós não tínhamos esse conhecimento, né? Ele não podia trazer ali para nós, e ele tinha que falar ali com os apóstolos. Ele falava assim para aqueles que tinham mais simplicidade de coração, mas para aqueles que já traziam aquele orgulho, aquela vaidade, achavam que Jesus curava, que era coisa do demônio, do Satanás. Curava sábado, que era dia de descanso. Entendeu? Então mas isso aí nós podemos fazer. Nós também podemos curar, mesmo só qualificarmos o nosso pensamento, nosso sentimento. A gente trabalha com um passe espiritual. A gente pode desejar ardentemente que aquela pessoa seja aliviada ou curada das suas dores. E por que não? Né? Mas cabe a nós, né, ter essa evolução, né? É um trabalho com Jesus, né? Essa passagem aqui realmente ela é muito interessante, que ela demonstra para nós a Kardec ter selecionado para incluir aqui justamente a preocupação deles, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Está dizendo mais ou menos aqui, os prodígios não são de importância a ponto de trazer para nós qualquer ensinamento moral. E por isso que ele até faz essa questão de, digamos assim, uma separação, dissociar da figura de Jesus, porque todas as passagens de Jesus têm para nós um ensinamento moral. Toda cura, toda fala dele tem. E esses prodígios aqui, eles não trazem, digamos assim, no relato dos evangelistas, eles não trazem algo que você possa extrair algo de moral. O que tem, né, da pedra? O que a gente pode entender da pedra que rola, do suposto eclipse? Isso. Ou da vidência você poderia até trazer alguma coisa ali da vidência, talvez, ou da materialização dos espíritos dos mortos, mas não tem nenhuma mensagem, não tem nada assim que possa nos, digamos assim, caracterizar algo de moral. Mas, amigos ouvintes, nós estamos encerrando o programa de hoje. Desejamos muita paz a todos. Carlos Alberto, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Modernas linhas de psicoterapia, inclusive principalmente a psicologia transpessoal, falam-nos do auto-amor. Não como desequilíbrio para o desculpismo e avaliação para a satisfação dos próprios caprichos e dando, portanto, o aval para os caprichos. Ou seja, não como um egoísmo, um estímulo ao amor próprio, mas o auto-amor como decorrência de nossa filiação divina. Consequentemente, nós podemos fazer muitas coisas, vós sois deuses, como nós sabemos da palavra bíblica. Então, o auto-amor pode ser, às vezes, usado como desculpa para justificar, por exemplo, o orgulho. Porque o homem ainda não conhece o equilíbrio. Na antiguidade clássica, vigia o in medio virtus, ou seja, a virtude está no meio, no equilíbrio. Buda também nos fala sobre isso. Aliás, esta é uma das ideias ou um dos conceitos que são pilares para a proposta e a filosofia de Buda. Portanto, o homem, porque não conhece ainda o equilíbrio, tudo exagera, leva a extremos e levou isto também ao exagero por filiação divina, por alto amor. Então, o orgulho, que alguns advogam que Deus só ama a eles, etc., nessa linha do orgulho, às vezes é confundido, como nós já vimos, com o alto amor. O orgulho, na verdade, é uma barreira que se ergue entre o homem e Deus. É uma força negativa, mas é uma força. E é sempre uma força negativa e destruidora da harmonia social e também da harmonia individual. É o vício mais difícil de desarraigar do coração do homem, segundo Rustam. E a causa principal dos vícios que degradam o espírito, assim como das suas quedas e das perdas que sofre. Mas e o orgulhoso? Qual é o perfil do orgulhoso? Ele é invejoso, porque não pode suportar o que quer que seja acima dele mesmo. É egoísta, pretendendo ser sempre para tudo o ponto de referência. É presunçoso, porque deposita em suas próprias energias, em sua própria inteligência, uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a revoltar-se contra a prudência de quem lhe interdita atos superiores às suas forças. O orgulho, então, é este cancro, esta doença. Este cancro é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades de classes e dos povos, as intrigas, o ódio, a guerra. Inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue e de ruínas este mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam os nossos destinos longínquos. Continua Silvio Brito Soares em sua obra Páginas de Leon Denis. Ele diz ainda: o orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes, pois também estorva todo aperfeiçoamento, engodando-nos, enganando-nos com o nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. A este propósito também, diz-nos o nosso querido mentor espiritual Hamed, em sua obra As Dores da Alma, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Diz-nos Hamed, nosso querido mentor:
Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a sermos cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa e, com arrogância, nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. A pretensão do orgulhoso leva-o a acreditar que existe uma santidade desvinculada da realidade humana, ou seja, organizada e estruturada de forma diferente dos princípios pertencentes à natureza. Portanto, não é de ordem divina, mas é da mentalidade deturpada de alguns místicos do passado. Esta é a contribuição sempre alta e nobre do nosso querido mentor Hamed. Então, em que condições, quando encarnados, estamos mais expostos a isso? A rigor, tudo dependente do nível evolutivo de cada um. Nós, então, vemos que esta é uma situação que, de um modo geral, isso representa as situações de riqueza, poder, beleza, essas situações que nos fazem degradar-nos como seres que desejamos, afinal, a felicidade. Qual é, então, o mecanismo do orgulhoso? Bem, ele é geralmente levado a alegar um compromisso superior às suas forças. E isto é ainda um resto de orgulho, um meio de se desculpar consigo mesmo, não se conformando com a própria fraqueza. Ou seja, a criatura, quando assume um compromisso superior às suas forças, verifica que não está à altura daquele compromisso que ele próprio se colocou, se impôs, então ele dá uma desculpa para não deixar-se conduzir pelo autoconhecimento, pela assunção do próprio erro, da própria fraqueza. Portanto, é um meio de ele se desculpar consigo mesmo, não se conformando com a própria fraqueza. Então, vejamos aqui essa questão de que nos trata Kardec, porque nós estamos falando de um mecanismo psicológico que nós, em psicologia, chamamos desculpismo. Então, diz-nos Kardec, aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, porque estamos na segunda parte desta obra, no capítulo 4, em que o nosso querido codificador trata dos espíritos sofredores. E todos os orgulhosos, afinal, somos sofredores, enquanto vige o nosso vício e depois também quando descobrimos que padecemos do vício. Diz-nos então Kardec aqui, em uma de suas preciosas contribuições, porque ele faz anotações preciosas, mas com seu rigor científico, ele sempre usa um tamanho, um tipo de letra diferente. Ele diz isto assim, a esse propósito do desculpismo. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, continua Kardec, os espíritos têm liberdade. O que lhes falta é a vontade.
e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas insuperáveis. Mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. É exatamente isto que Kardec está nos ensinando e enfatizando a propósito desta situação muito didática para todos nós. Então, Deus só nos oferece uma prova que nós tenhamos condição, que nós possamos superar e tenhamos, portanto, a condição de vencer, de superar. Além do mais, os espíritos têm liberdade, acabamos de ver isso com Kardec. E o que lhe falta é a vontade, porque com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis. Mas relembremos aqui a nota de Kardec. Quando um vício nos apraz, este aqui é uma situação, isto é um chamamento para nós agora meditarmos. Quando um vício nos apraz, nos é agradável, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. E esta aqui é mais uma notificação para nós a respeito da responsabilidade, a respeito de tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos. E aqui estamos estudando, neste momento, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que estão conosco aqui seguindo o estudo a respeito dos espíritos sofredores no capítulo 4 da segunda parte desta obra. Então, qual terá sido a situação, ou quais terão sido as situações do espírito cujo depoimento nós estudamos hoje? Nós já vimos que a pedra de toque, o grande elemento de referência no perfil desse espírito é o orgulho. Mas então, quem é esse espírito? Ele próprio declarou à mesa mediúnica que viveu no tempo de Marco Aurélio, ou seja, nasceu em 121 e desencarnou no ano 180. Quem foi Marco Aurélio? Um imperador romano, nasceu em 161 e desencarnou em 180, o ano 180, e foi adotado por Antonino e, aliás, foi seu sucessor. Travou com êxito longas guerras contra os bárbaros que ameaçavam o império, os partos, os germanos, os sármatas. Ele, assim, assegurou a continuidade da dinastia e, em seus pensamentos escritos em grego, para si mesmo, assim ele os nomeou, ele expõe o aspecto moral do estoicismo. Este foi Marco Aurélio, o imperador romano, e no tempo de Marco Aurélio viveu esse espírito orgulhoso que nós estamos estudando aqui, que foi poderoso nessa época, nesta encarnação, mas sucumbiu ao orgulho, causa de todas as quedas. Esse espírito ficou na erraticidade por séculos, quando então desejou experimentar uma existência obscura. Certamente que ao longo desses séculos ele sofreu um processo de autoconhecimento, de sofrimento também, porque os sofrimentos que nos advêm do orgulho são bastante fortes. Então, ele desejou, justamente para se corrigir, porque já tinha atingido essa percepção e esse ensinamento, essa realidade da lei de Deus que nos rege a todos,
Então ele desejou experimentar uma existência obscura, já que tinha sido muito poderoso e tinha sucumbido ao orgulho. Então ele reencarnou como um estudante pobre. E nessa condição de estudante pobre, ele chegou a precisar mendigar o pão. Mas o orgulho possuía-me sempre, declara ele. Como espírito, ele desenvolveu o intelecto e ganhou em ciência. Na verdade, isso foi uma conquista mais ou menos verdadeira, mas mais ou menos enganosa ou comprometedora do real motivo pelo qual ele precisava encarnar para vencer o orgulho. Porque ele ganhou em intelecto e em ciência, mas não ganhou em virtude. E é então neste contexto aqui que nós vemos como ele está falando sobre isto nesse momento, quando ele está dotado de saber, mas é ambicioso. Vendeu-se, ele diz, vendi a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. Então, é nessa perspectiva que nós vemos aqui o espírito em sua última encarnação, antes desse momento, quando quis retomar a vida de luxo e poder, para, segundo ele, dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, diz ele, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Vemos, portanto, aqui o uso da liberdade e nós sabemos que podemos participar do planejamento das nossas encarnações desde que tenhamos atingido um certo nível de consciência e de poder de decisão no delineamento das nossas encarnações e nosso esforço evolutivo. Por isso, esse espírito, nesta condição, quis retomar a vida de luxo e poder. Ele foi poderoso lá na época de Marco Aurélio, depois ele pediu uma encarnação como um estudante pobre, mas ele próprio reconheceu que ainda era dominado pelo orgulho. Então ele quis novamente retomar a vida de luxo e poder, para, segundo ele, dominar os tropeços sem atender a conselhos. Declara ele então, era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ele, então, que se apresentou em Bordeaux em 1862 como Orhan, príncipe russo de outros tempos. Ele diz ainda que, enfim, naquela época, compreendia e aguardava a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá leve. Pede que orem por ele e com ele, e também para que, segundo ele, esse fogo diabólico, assim ele chamava o orgulho, esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Ele gostaria que o seu exemplo pudesse ser útil a todos nós. Por isso ele pede, não vos esqueçais nunca de que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam
todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Essa situação aqui, esse elemento da felicidade, o orgulho sendo inimigo da felicidade, sendo dele que promandam todos os males, etc., isso me lembra aqui, neste exato momento, uma das frases mais poderosas, mais profundas em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 17, assinado por Santo Agostinho. Santo Agostinho fala sobre o orgulho. E como todo mentor, fala muito com poucas palavras. Ele disse lá no item 17, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo: o orgulho impõe silêncio ao coração. É muito especial e muito profundo nós meditarmos sobre isso e nos dedicarmos a um exercício de autoconhecimento para identificarmos nos mínimos detalhes, nas mais expressivas demonstrações de nossos desejos, de nossos caprichos, de nossas vontades, para nós vermos se aí não está a marca do egoísmo, se aí não está, portanto, a marca do orgulho, para que nós possamos dominar, apagar, digamos assim, esse fogo diabólico que é como o espírito Uhran, o príncipe Uhran, assim ele se apresenta, como ele chama e chamou o orgulho, um fogo diabólico que está nessa situação e que está funcionando na sua intimidade profunda como um aguilhão, como um lembrete doloroso, como que estivesse assim a marcar-lhe a carne, para que ele despertasse para a sua natureza que vem de Deus e que, portanto, é absolutamente contrária e incompatível com os nossos defeitos que nós conhecemos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e assim subsequentemente. Aliás, a vaidade é, por certo, uma das consequências, um dos desdobramentos do orgulho. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre e nos permita voltar a um encontro renovado para continuarmos o estudo do Príncipe Uhran em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus, portanto, permaneça conosco hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.